Olá, meu nome é Douglas Afelguilhares, sou acadêmico do curso de enfermagem, terceiro ano, e vou fazer a apresentação do meu estudo de caso, que tem como título Insuficiência Cardíaca Congestiva, relato de caso baseado no processo de enfermagem em uma unidade de internação clínica. Teve como professoras orientadoras Edinara Rogéria Salvador e Franciele do Nascimento Santos Zonta. Eu coloquei, então, na introdução, o conceito de insuficiência cardíaca, né, que é uma síndrome bastante complexa da gente abordar, na qual o coração é capaz de bombear sangue para atender às necessidades metabólicas tissulares do indivíduo e fazer elevadas pressões de enchimento. Vale ressaltar, então, ali que também a importância da sistematização da assistência de enfermagem, na qual a enfermeira é responsável para normatizar, então, o processo na assistência. No relato de caso, então, meu paciente ele tinha 75 anos de idade, ele foi internado, então, para o tratamento de uma insuficiência cardíaca congestiva relacionada à fibrilação atrial, veio trazido, então, pelo SAMU Vaga Zero de outro hospital. Ele também estava com uma insuficiência renal aguda. Nos achados do exame físico, foi evidenciado, então, uma pré-hipertensão, 130/80, estava saturando bem, o pulso estava taquicárdico, ele estava 130 BPM, sinal de Godet bastante pertinente, estava 4D4 cruz, então estava bastante demasiado, e outro achado bastante importante foi a hemorragia espontânea conjuntival direita, então estava com um hematoma e estava fazendo uso de um colírio, prescrito pela oftalmologia. Mas foi, então, solicitado encaminhamento para hematologia. Outro achado bastante importante é que ele tem dispneia, os mínimos esforços, relacionado à insuficiência cardíaca congestiva, né? E ele levemente dispneico ao repouso. Ele não faz uso, então, de O2, então não está fazendo o suporte ventilatório ali, que, né, não precisa. E a diurese, então, em sonda vesical demora. A dieta dele está hipossódica, justamente por ele ser hipertenso. Aos exames de urocultura, por exemplo, foi evidenciado Escherichia coli, está fazendo o tratamento com antibiótico, ceftriaxona, e também no ecocardiograma, né, evidenciou, então, o ventrículo esquerdo aumentado, remodelado, o átrio esquerdo aumentado e fibrilação atrial, então, bastante pertinentes. Diante disso, então, a gente foi norteado pela teoria das unidades humanas básicas de Van da Horta para a gente fazer, então, a discussão de diagnósticos de enfermagem. Eu coloquei como um dos mais importantes o débito cardíaco diminuído, relacionado, então, à frequência cardíaca alterada e evidenciado, então, pela alteração do pulso desse paciente propriamente dito, tá? A discussão, então, eu coloquei que é bastante pertinente a gente fazer a sistematização da assistência de enfermagem, que faz parte e organiza o processo, né, do trabalho do profissional enfermeiro, que vai ter uma base teórica e filosófica bastante pertinente e vai possibilitar, então, colocar em prática o processo de enfermagem, colocar, então, em prática, né, os diagnósticos, as intervenções de forma que vai melhorar a qualidade da assistência desses pacientes. Diante disso, a gente vai ressaltar que o diagnóstico de enfermagem, ele vai envolver várias etapas, né, do paciente. Tanto a questão do enfermeiro, tanto a questão do planejamento, até a assistência que a gente vai colocar, né, nos diagnósticos, as intervenções e priorizar as áreas críticas para os cuidados desse paciente. Vale ressaltar também que faz parte da enfermagem ali implementar, então, essas ações, essas intervenções e com cada diagnóstico. Então, como eu coloquei, débito cardíaco, alterado, evidenciado, então a gente sempre tem que relacionar, né, nas questões mais críticas, né? Diante do caso clínico exposto, os diagnósticos, então, apresentados deve-se incluir as intervenções necessárias, então, sempre que um diagnóstico for incluído, sempre fazer uma intervenção, né? Eu coloquei, então, ali como intervenção do diagnóstico do débito cardíaco diminuído relacionado à frequência cardíaca alterada, evidenciado, então, pela alteração do pulso, eu coloquei elevar o decúbito a 45 graus, fazer a ausculta pulmonar e cardíaca e fazer a monitorização dos sinais vitais, né? Administrar a oxigenoterapia, auxiliar o paciente no autocuidado. Então, a gente fazia, então, esse processo de fazer as intervenções em enfermagem e fazer as conclusões, né? Para ver se realmente a gente está tratando o paciente de forma integral e se a gente está atendendo as necessidades do paciente conforme as necessidades humanas básicas de Van da Horta. E vale, então, a gente ressaltar na nossa conclusão que a hospitalização de um idoso portador de ICC sinaliza o quão grave é a doença, né? Que essas precocemente vêm incidindo na população com consequências biológicas, sociais e emocionais. Ao utilizar a SAI, a gente percebeu que o método científico orientou as intervenções de enfermagem com foco em problemas reais a fim de atender as necessidades humanas básicas de todo paciente.